Queria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção. Olha o que ela diz. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. O Senhor tem liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Me ajuda. Tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Agora, olha o que a letra da música diz. Eu sou morada, a morada, eu sou teu lar. presta atenção. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Olha que lindo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua Casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Segurou. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Toca em quem quiser. Transforma quem o Senhor quiser. Faz o que quiser nesse culto. Esse culto é para Jesus. Faz o que quiser, Espírito Santo. Aleluia. Essa canção que nós acabamos de ouvir, ela declara um desejo muito profundo da nossa alma. Ser uma casa onde Deus habita. Uma casa onde Deus habita. Um lugar preparado para receber a presença dEle. Um coração aberto para o Espírito Santo. Eu tenho uma pérola muito valiosa para entregar para vocês, mas eu só vou fazer isso no final dessa palavra. É uma revelação tremenda que o Senhor me deu há 2, 3 meses atrás, quando começaram algumas crises aí em minha vida, saúde. E o Senhor me deu então uma pérola. E eu quero compartilhar essa pérola com vocês. Vai ser um aprendizado assim. Eu até comentei, Rose, no início do culto aqui com você.
É algo tão tremendo que, se você entender essa revelação que o Senhor vai nos dar nessa noite, sua vida nunca mais será a mesma. É algo novo, é algo transformador. Vocês vão entender por quê. Tem tudo a ver com a palavra que eu preparei para vocês, que o Senhor nos deu. Ser uma casa onde Deus habita, um lugar preparado para a presença dEle, um coração aberto para o Espírito Santo. Queridos, desde o início, desde a criação do homem, Deus desejou habitar com o seu povo, com você, comigo. Então, lá no Jardim do Éden, lembra do Jardim do Éden? O Senhor, Ele andava com o homem. A Bíblia diz que todos os dias, ao entardecer, na viração do dia, o Senhor vinha para conversar com Adão, com o homem. Depois, 40 anos de peregrinação no deserto, quando eles foram libertos ali do Egito, da escravidão, estavam indo rumo à terra prometida. Nesses 40 anos no deserto, o Senhor desejava habitar com o seu povo. A presença dele, do nosso Deus, ela enchia o tabernáculo. Aleluia, aleluia. Depois, no templo do rei Salomão, já em Jerusalém, ainda no Antigo Testamento, a glória do Senhor, ela encheu todo o templo, encheu toda a casa. Presença de Deus mais uma vez, porque o desejo dele, Nelson, é habitar em nós, no templo. Mas agora, hoje, após Jesus, na nova aliança, aconteceu algo ainda muito mais extraordinário. Deus deixou de habitar em edifício feito por mãos humanas e passou a fazer morada. Por isso a gente pode cantar: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. A gente pode cantar isso, amados. Deixou de morar em edifício feito por mãos humanas e passou a fazer morada no coração daqueles que pertencem a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por isso. Lembra quando Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo? Jesus estava anunciando um novo tempo. Deus não estaria apenas conosco, mas a partir de então, Ele estaria em nós. Veja bem, quando você está sozinho, sozinha, no banheiro, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, onde você trabalha, onde for, você está só. O Espírito Santo está com você. Ali o Espírito Santo que habita em você, que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele habita em você e você está com Ele. Quando você está com outro irmão, 2, 3, 4, por exemplo, todos nós aqui juntos, então aí nós formamos a igreja. Então nós somos templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, mas sozinhos nós não somos a igreja de Jesus Cristo. Você precisa estar com mais alguém, 2 ou mais. Em nome de Jesus, aí não só o Espírito Santo vai estar ali com você, mas Jesus, Ele cumpre a promessa e fala: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas hoje eu quero falar mais sobre isso, sobre o Espírito Santo que mora, Ele habita, Ele reside, Ele é o nosso hóspede. A casa nós oferecemos a Ele, entregamos a Ele. E quando nós cantamos, mude as coisas de lugar, é muito sério.
Porque se ele vê que essa mesa não está bem aqui e deve colocar desse lado, nós estamos dando liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito de Deus. Nós cantamos isso. Então quando nós falamos, muda o que estiver fora do lugar, o que está fora de lugar na sua vida hoje. Se você der essa liberdade para o Espírito Santo que mora em você, ele vai mudar as coisas de lugar. Essa promessa de Jesus, que o Espírito Santo estaria conosco e em nós, cada cristão então passa a ser chamado templo, santuário, morada do Espírito Santo. A minha vida, pergunta agora, a minha vida, a sua vida, tem sido uma casa onde o Espírito Santo encontra liberdade para morar e para agir? É você que vai responder, sou eu que vou responder. A casa do Espírito Santo, que é você e sou eu, ele encontra liberdade para morar, para agir? Então, nós vamos usar a Bíblia, vamos procurar essa resposta. Nós vamos examinar a palavra de Deus e descobrir o que então significa viver como morada do Espírito Santo. Vou pedir para abrir para mim na versão NVI, 1 Coríntios capítulo 6. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Olha só. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa. Muda as coisas de lugar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, Paulo fala algo exatamente assim, para você prestar muita atenção. Você já ouviu isso, mas hoje é uma noite de revelação. Então olha só, acaso não sabem que o corpo de vocês, levanta a mãozinha assim e fala, meu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo, morada do Espírito Santo, que está em vocês? Ele não está do lado, ele não está na frente, não está atrás, ele está dentro de vocês, o qual receberam de Deus. Acaso não sabem disso? Que o corpo de vocês é morada, é templo, e que nós recebemos isso de Deus. Vocês não são proprietários de vocês mesmos. Nós não temos a propriedade de nós mesmos. Porque, veja no próximo verso, verso 20, foram comprados. Posso ouvir um glória a Deus? Foram comprados por um alto preço. Tem uma canção que diz assim, não tem? Sei que foi pago um alto preço. Me ajudem. Para que contigo o meu irmão. E quando Jesus, ele derramou a sua vida num madeiro, todo o sangue dele, nessa hora ele pensava em mim, ele pensava em você. Vamos falar de novo. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço. Olha o que Paulo escreve: para que contigo eu fosse um meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti.
Ele pensava em mim. No verso 20 então diz: vocês foram comprados por um preço, um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF, no verso 20, ele tem um complemento. Olha que coisa linda, ele começa assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O vosso corpo e o vosso espírito pertencem a Deus. Quem pertence a Deus? Aqueles que declararam com a sua boca, como diz Romanos 10, 9. Aqueles que declararam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Que confessaram: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Esses fazem parte dessa parte que Paulo escreve. Quando nós recebemos então Jesus como Senhor e Salvador, Deus não apenas perdoa todos os nossos pecados, mas Ele passa a habitar em nós por meio do Espírito Santo, que é Deus. E o maior milagre não é apenas Deus agir por nós. Ele faz tudo por nós. Mas o maior milagre não é apenas esse. Mas o maior milagre é Deus viver em nós. Vocês conseguem compreender isso de verdade? Quem aqui está entendendo muito bem isso, que o Espírito Santo habita em você? Faz assim com a cabeça para eu ver se é a maioria. Ele habita em você, Ele habita em mim. Ele habita em nós. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Faz o que quiser, muda a minha vida, ajeita a minha família, ajeita meu filho, ajeita meu trabalho, ajeita minhas finanças, ajeita, Senhor, porque o Senhor habita em mim. Lembra que antes de Jesus subir para o céu, Ele fez uma promessa. E olha, quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. Que bom, Ele não é como eu, que faço promessas e não cumpro. Muitas vezes porque eu não tenho capacitação para cumprir aquela promessa. Muitas vezes porque eu fiquei com preguiça para cumprir aquela promessa. Muitas vezes faltou o caráter para eu cumprir aquela promessa. Fiz uma promessa sem pensar e não consegui cumprir. Deus não é assim. Cada promessa que Ele fez para você, sabe isso que vocês acabaram de fazer ali comigo, ali fora? Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que... Amém? Isso é lindo. Então, lá em João, capítulo 14, no verso 16, olha o que Jesus promete. João capítulo 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, Ele, Jesus, e Ele, o Pai, dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, outro advogado, outro paracleto, que esteja com vocês para sempre. E ele continua no 17. O Espírito da verdade, o mundo, as pessoas que estão ali fora estão sendo enganadas. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês, diga eu, mas vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso não é maravilhoso, amados? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Jesus, ele sabia que os discípulos, que assim que ele fosse para o Pai, que os discípulos precisariam de ajuda, de direção, de poder. E isso é válido até hoje.
Por isso Jesus prometeu o Espírito Santo. Não para uma visita temporária, ficar ali 2, 3 dias com você, mas para permanecer para sempre. Não somente aos cultos de domingo, de quarta, das células, as reuniões, não. Mas é para sempre. Por quê? Sou morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas. Então, como eu li 1 Coríntios 3,16, Paulo pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então veja bem, no Antigo Testamento, olha só, comecei falando que é o desejo do Senhor, o desejo nosso sempre foi Deus morando em nós, Deus estando conosco. Lá no Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença no tabernáculo, depois no templo, e hoje o templo é o coração daqueles que pertencem a Cristo. Isso significa que onde nós estivermos, agora aí entra uma coisa muito interessante, onde nós estivermos, nós vamos levar a presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, onde nós vamos estar, que ambientes nós vamos frequentar, com quem nós vamos andar, porque onde estivermos, nós levamos a presença de Deus. Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. Mas o Espírito Santo, olha que coisa linda, Ele transforma a nossa vida. Glória a Deus! Ele transforma a nossa vida. E aí nós podemos levar realmente a presença de Deus. E nós não permanecemos os mesmos. Ele muda as coisas de lugar quando nós deixamos. Quem é morada do Espírito Santo não vive da mesma maneira de antes de ter conhecido o Senhor Jesus. Não vive mais. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. A partir do momento que nós andamos com o Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele nos convence do pecado. Sabe aquilo que é normal, todo mundo faz, nada a ver. Ele nos convence, aquilo é pecado. Aquilo não é para você. Se o mundo faz, se é normal o mundo fazer, não é para você. Não é normal, não pode ser. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado. Então como é que você sabe que o Espírito Santo habita em você? É quando você não vive mais em pecado. Sabe, você não vê mais pornografia. Você não adultera mais. Você não rouba mais. Você não se embriaga mais. Você não fuma mais, você não tem mais nenhum vício, porque o Espírito Santo mora em você. Ele mora em você, vai ter uma casa toda esfumaçada, tudo fedendo nicotina, com álcool rolando no sangue. O Espírito Santo não consegue sobreviver numa casa dessa. Por isso nós falamos, muda as coisas de lugar, muda a minha vida de uma vez por todas. O que eu fazia antes, eu não tenho que fazer mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu me masturbava, eu não me masturbo mais. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E mais que isso, ele nos guia a toda a verdade. Isso significa que ele nos dá discernimento daquilo que é mentira. O Espírito Santo nos mostra, olha, isso é mentira. Então ele vai e nos guia a tudo que é verdadeiro.
Sabe, nós deixamos de ter algumas amizades quando nós temos esse encontro verdadeiro com Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, no nosso corpo, nós mudamos muitos hábitos. Nós deixamos de participar de algumas rodinhas sociais que antes a gente participava e a gente gostava muito. Aquela cervejada com os amigos, aquelas palavras torpes, aquelas piadinhas imorais. Isso não serve mais para nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Não serve mais para nós. E Ele nos revela então, Ele nos guia em toda a verdade. O que mais que o Espírito Santo faz quando Ele habita em nós? Ele fortalece a nossa fé. Você quer isso? Sabe, aquilo que você tem buscado tanto, aquilo que você tem lutado tanto, e você até fala para mim, pastor, eu creio que Deus pode fazer, mas vem aquela segunda parte da frase, mas me ajuda na falta de fé. O Espírito Santo vem e fortalece a nossa fé. Queridos, todos nós somos sujeitos a essa dificuldade, a essas quedas. Essa semana eu fui altamente tentado a desanimar de abrir a escola, o futuro colégio Cultura do Reino. Por muito pouco, graças a Deus, a minha esposa, que é ela que estava forte, me deu força. E nós fizemos algumas coisas e voltamos novamente a sonhar. Vocês sabem, está tudo comprado. Todas as mesinhas, carteiras, mesas de refeitório, as salas estão prontas, mas a burocracia é muito difícil, é muito complexa. E essa semana que passou, eu no meu quarto ali sozinho, falei, Senhor, eu desisto, Senhor, me deixa desistir. Me ajuda na minha falta de fé. Aí o Espírito Santo vem e nos anima novamente. Mas olha, vou ser sincero, não é alguns segundos depois, não. É noite sem dormir, é acordar 1h da manhã, depois acordar de novo 3h da manhã, depois acordar de novo 4h30, não dormir mais. Mas o Espírito Santo, Ele nos fortalece na nossa fé. O Espírito Santo, quando Ele está habitando em nós, Ele produz nove segmentos de um fruto, chamado fruto do Espírito Santo. Abre para mim em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Olha o que o Espírito Santo faz. O fruto que passa a nascer em nós, que vem do Espírito Santo, não vem porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu sou amigo do Antônio Carlos e da Mariinha, que me guiaram na minha mocidade. Eles estão aqui hoje, Antônio Carlos e Marinha. Que amor que nós temos por vocês. Eu tinha 13 anos, o Antônio Carlos já tinha uns 30, então hoje ele está bem velhinho, né? Está aqui hoje com a gente. Que bom vocês estarem aqui, viu? Nós amamos muito vocês. Essa igreja deve a vocês. Fruto do Espírito, olha que coisa linda. Fruto do Espírito é amor. Você passa a ter amor. Esses dias na nossa célula, eu não lembro quem foi que estava dando um testemunho e falou assim, olha, depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu, né, vocês que são da minha célula lembram disso, né? Depois que eu tive esse encontro com Deus, eu passei a amar todas as coisas. Eu passei a amar fulano, ciclano, beltrano, o cachorrinho, o periquito, o papagaio. Eu comecei a olhar para o céu, né, Vinícius, e ver coisas lindas, maravilhosas, que eu não tinha visto antes. E é exatamente assim o amor. O Espírito Santo, o fruto dele também traz alegria. Alegria. Não alegria que vem do mundo, mas alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Alegria que vem do Senhor. O fruto do Espírito, ele traz consigo uma paz que
Às vezes o mundo não entende, porque excede todo o entendimento. A paz de Deus, o Espírito Santo, um dos gomos do fruto do Espírito Santo é essa paz que excede todo o entendimento. Pode ser que a vide não dê o seu fruto, que não haja gado no curral, mas mesmo assim eu louvarei o Senhor, mesmo assim eu terei essa paz. A paciência, um outro segmento do fruto do Espírito Santo, a paciência, nós passamos a ser mais pacientes. A amabilidade, mais uma vez, ser amável, ser doce. Coisa deliciosa é quando o Espírito Santo toca em um de nós, que era bravo, que era amargo, amarga, e de repente nós nos tornamos doce. As pessoas querem estar do nosso lado, porque nós somos um docinho. Você é um docinho. Você é um docinho. Você é uma docinho. É uma docinha. Outra parte do fruto do Espírito, quando ele está em nós, a bondade. A bondade. Nós passamos a ver as outras pessoas com outros olhos. Nós vamos passar a fazer para o outro o que nós gostaríamos que fizesse para nós. A fé, a fidelidade, fé. A mansidão, passamos a ser mansos. Não somos mais bravos, somos mansos. E o último gomo do fruto do Espírito, o domínio próprio. Eu consigo mandar na minha boca, eu consigo mandar no meu braço, eu consigo mandar nas minhas atitudes, o domínio próprio. Então tudo isso, o Espírito Santo vivendo em nós, vai acontecer aos poucos, é um processo. E Ele nos capacita depois de tudo isso para servir. Vocês viram aqui que coisa linda que foi o treinão? Eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas eu acho que tinha mais de 400, 500 pessoas. Tinha muita gente lá. E não era só da nossa igreja, muita gente da cidade foi até lá e eles ouviram de Jesus. Foi maravilhoso, mas para isso nós tivemos que ter uma equipe que se esforçou muito. E pela primeira vez em 20 anos de igreja, Mariette e eu não fizemos nada. Eles fizeram tudo. E foi maravilhoso. Talvez se nós tivéssemos nos intrometido, não sairia tão bom como saiu. Então o Espírito Santo é que capacita para servir. Olha que coisa linda. Depois vocês que ainda não andou por aqui, vai ali fora conhecer as salas. Vejam que quadra de futebol society linda que foi feita aqui. Está ali com grama sintética. Está lindo, está maravilhoso. Falta só colocar a rede, o portão, que o MacGyver já está fazendo, né? Ele e o Diego já estão fazendo o portãozinho, papapá. Mas o Espírito Santo, Ricardo, ele nos capacita para servir. É coisa linda isso. Não basta dizer que temos o Espírito Santo, queridos. Aleluia. A nossa vida tem que revelar a presença dele. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Olha que coisa linda. Aí, com tudo isso, nós vamos entender a nossa responsabilidade. Qual é a nossa parte nisso? Essa é a parte de Deus. E a sua parte? E a minha parte? Ser morada do Espírito Santo é um dos maiores privilégios concedidos ao homem, a nós cristãos. Mas todo privilégio
traz consigo uma responsabilidade. Se Deus escolheu fazer em nós sua morada, sua casa, sua habitação, então nós devemos viver de modo digno dessa presença. Lembra que nós lemos lá no início, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Cuidar dessa morada, ela envolve todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver essas áreas nesse momento. Santidade. O Espírito Santo, ele é santo. Por isso nós somos chamados a abandonar o pecado, a buscar uma vida que agrade a Deus. A santidade, amados, não é perfeição. Não vão fazer ali um altar e te colocar e acender vela para você e beijar os seus pés. Não. A santidade, ela não é perfeição, mas ela é uma decisão diária de viver separado para o Senhor. Nós somos separados para o Senhor. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos resgatados. Nós somos redimidos. E aí nós somos separados. Sabe, queridos, nós vivemos numa bolha. Então as pessoas do mundo falam assim: poxa, mas você gostaria que o seu filho vivesse numa bolha? É o que alguns falam da escola com princípios cristãos, que futuramente nós vamos estar inaugurando aqui nessa igreja. A criança, ela vai passar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias da semana. Olha, prestem bastante atenção. Uma criança de 2 anos de idade, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças, que vai ser a faixa que nós vamos estar atuando no início. 5 dias da semana ela vai ouvir falar de Jesus, ela vai aprender princípios de caráter, de honestidade, de mordomia, de servir. Ela vai orar todo dia, no início, no fim. As aulas são utilizadas, tiradas muitas partes da Bíblia. Os professores são cristãos, a direção é cristã, é um ambiente cristão. Imagine uma criança crescendo 5 dias da semana, ouvindo falar das coisas de Deus. Ela está numa bolha? Tá, é verdade, ela está numa bolha. Mas a pergunta é: qual bolha você quer colocar o seu filho? Se eu tivesse filhos pequenos hoje, todos eles estariam nessa bolha. Os meus netinhos, todos eles vão estar nessa bolha. O Benjamin vai estar nessa bolha. Que delícia estar nessa bolha, amados. É uma bolha? É. Mas que coisa maravilhosa estar nessa bolha. O Espírito Santo é santo. Uma outra situação que nós temos que cuidar, que envolve as áreas da nossa vida para essa morada do Espírito Santo, é a obediência. O Espírito Santo nos orienta, ele nos corrige, ele nos dirige os nossos passos. Ele faz do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, uma morada saudável. E uma morada saudável é aquela que responde com prontidão à voz do Senhor, que obedece. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nenhum relacionamento cresce sem convivência, sem investir no tempo. Eu gastei muitos meses, tempo, horas, dinheiro para conquistar a minha esposa. Não foi fácil. Mas tudo que é bom, tudo que vale alguma coisa, a gente gasta tempo. Minha mulher é uma mulher cara. E eu louvo a Deus por isso. Eu despendo de muito tempo para poder conquistá-la até hoje.
Leitura da palavra, nós precisamos ler a Bíblia. O Espírito Santo quem inspirou toda a Bíblia. Não existe uma parte da Bíblia que não tenha sido o Espírito Santo que tenha ditado para os escritores escreverem. Aquele que quer mudar a Bíblia, que quer dizer que a Bíblia é desatualizada, a mão do Senhor vai ser muito pesado sobre essa pessoa. Porque o Espírito Santo é que inspirou toda a Bíblia. E ele continua falando por meio dela. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais discernimos a vontade de Deus. Nós precisamos orar diariamente. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E por último, nós precisamos de um cuidado com o nosso corpo. E daqui a pouco eu vou contar para vocês a pérola que o Espírito Santo me passou. Segura mais um pouco. É uma pérola, uma revelação tremenda. Vai mudar a sua vida. O cuidado com o corpo, aqui no último item. O nosso corpo, como ele é chamado? De templo do Espírito Santo. O meu corpo, o seu corpo, olha que corpo lindo que eu tenho. Olha só. Cheio de rugas. Que coisa linda meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. O nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Por isso nós temos que cuidar também da saúde dele. Também é uma forma de honrar a Deus. O corpo, o nosso físico, alimentação equilibrada. Cuidado com as porcarias que você vem comendo. O descanso adequado. Você trabalha muito. Cuidado. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Você precisa de descanso adequado. Você precisa fazer uma atividade física. Não é verdade, Luiz? Precisa fazer uma atividade física. Que seja uma caminhada todos os dias. Uma corridinha. Uma academiazinha. Levantar um peso em casa. Escutou, Mariette? Preste muita atenção nisso, meu amor. Porque eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Então o Espírito Santo muda essa preguiça de sair caminhando, muda essa preguiça porque está frio, muda essa preguiça porque é preguiça, Espírito Santo. Muda isso da minha vida, da vida da minha esposa. Muda, Espírito Santo. Evitar excessos. Você precisa evitar excessos. Você precisa parar com aqueles vícios seus que o Ministério da Saúde adverte que faz mal. Até o Ministério da Saúde adverte que faz mal. E você insiste em continuar com essa porcaria, com essa chupeta do diabo. E ai. Cuidados do nosso corpo, não por vaidade, mas porque ele pertence ao Senhor. Mas não só o nosso corpo físico, mas a nossa mente. A nossa mente também é morada do Espírito Santo e ela deve ser preservada de pensamentos ruins. Ela deve ser preservada de pensamentos ruins. Nós vivemos dias de sobrecarga emocional, de ansiedade, excesso de informações, medos. Quantas noites sem dormir, quanta preocupação. Nós precisamos guardar a nossa mente daquilo que pode contaminá-la. Nós precisamos alimentar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Vocês querem ver Filipenses capítulo 4, verso 8? Filipenses 4, 8 fala assim: finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro,
tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. É nisso que nós temos que pensar, levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. Isso, olha, prestem muita atenção. Vou dar uma pirueta agora aqui, 2 saltos mortais, para vocês prestarem atenção em mim. Vocês querem ver? 2 saltos mortais, ó, eu vou dar agora. Isso inclui nós selecionarmos o que nós assistimos na TV, o que nós vemos nas redes sociais, nos nossos grupos, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo que nós lemos, ouvimos. Isso inclui tudo isso. Nós permitimos isso entrar em nosso coração. Aí realmente vai ser difícil. E mais uma dica: quando for necessário, nós precisamos de uma ajuda profissional, além do pastor, além do líder. Nós precisamos de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Não é problema nenhum. Deus capacitou esses profissionais também para nos ajudarem. Deus concede sabedoria a eles, capacita. Mas por favor, se você for procurar um psicólogo, procure um psicólogo cristão. Se você não tiver ninguém na sua lista, Mariette pode dar alguns nomes. Nós temos na nossa igreja também psicólogos cristãos. Não caia na bobagem de ir num psicólogo freudiano, alguma coisa desse tipo, que para eles, bom, deixa quieto. Assim, o nosso culto a Deus, ele não acontece apenas aqui na igreja, mas também nas escolhas que nós fazemos. Nós cantamos: eu sou sua casa, sua morada, eu sou o seu lar, meu corpo, minha mente, meu espírito pertence ao Senhor, e eu quero viver de maneira que honre aquele que escolheu habitar em mim. Agora eu vou passar para vocês aquela pérola que eu prometi. Respirem fundo. Você é morada do Espírito Santo, certo? Sabe quando nós alugamos a nossa casa para alguém? Nós alugamos por 2, 3, 4 anos. A casa é nossa, mas nós passamos uma procuração para aquela pessoa, dentro da lei, fazer o que ela quiser. Aquela pessoa, ela pode mudar a mesa da cozinha para a sala, ela pode pegar o quarto, mudar o guarda-roupa, ela pode colocar um novo sofá na sala, ela faz o que ela quiser. E se nós dermos liberdade, ela pode pintar a casa da cor que ela quiser. Não é assim que funciona? Então aqui vai a pérola. Você cedeu o seu corpo, a sua mente, como morada do Espírito Santo, amém? Agora você acha que o Espírito Santo vai querer morar numa casa bagunçada, uma casa feia? Agora olha o detalhe: uma casa doente, uma casa com enfermidades. O Espírito Santo vai querer morar nessa casa? Não. Então o que você precisa falar a Ele? Muda as coisas de lugar. É só isso a pérola que eu queria passar para vocês. Olha que profundo. Ele mora na sua casa, Ele mora em você. Ele não quer que a sua visão esteja ruim, que a sua audição esteja ruim, que você tenha algum tumor. Ele não quer isso. Mas você precisa falar para Ele: Espírito Santo, muda as coisas de lugar, porque eu sou a tua casa. Eu quero que essa casa seja a melhor possível para o Senhor morar. Então me cura,
tira toda a minha preocupação, tira todo o meu medo, porque o Senhor não quer uma casa que tenha medo, que seja uma casa assombrada. O Senhor não quer isso. Então tira todo o meu pavor, tira todos os meus vícios, tira todas meus traumas, tira tudo, Espírito Santo, porque eu sou sua casa, eu sou sua morada, eu sou o seu lar, e o Senhor quer o melhor. O Senhor quer morar num lugar decente, um lugar saudável, um lugar limpo, um lugar puro. O Senhor não quer qualquer coisa. É assim que nós temos que orar. Espírito Santo, me cura, porque eu sou sua casa. Tira essa doença, tira essa enfermidade. Tira, Espírito Santo, tira essa minha ansiedade, tira os meus traumas, os meus medos, os meus complexos. O Senhor não quer uma casa desse jeito, o Senhor quer a melhor casa. Põe a mão no seu coração e a outra na sua mente, na sua cabeça. Diga assim para Ele: Espírito Santo, com mais convicção, Espírito Santo, eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Oh, aleluia, aleluia.